A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de hoje de Reagindo à Missão. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido, amado, eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, te louvamos, te adoramos na beleza da Tua santidade. Aqui estamos nós, Senhor, na congregação dos santos, para sermos ministrados por Ti, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, Senhor, tocando em cada um de nós. Que este servo que vos fala possa diminuir e que Tu, Senhor, possa crescer. Fala com a Tua noiva, fala com a Tua igreja, que a Tua noiva, que a Tua igreja te ouve. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Reagindo à missão. Como você tem reagido à sua missão? O que você tem entendido? O que você tem recebido e tem entendido? O que você tem feito com o que Deus tem colocado na sua mão? Você tem reagido? Ou muitas vezes você não tem compreendido o que de fato Deus tem para a sua vida? O processo para desenvolver um projeto e se colocar em atividade para obter determinado resultado chama-se ação. E como já disseram em algum lugar, toda ação tem uma reação. Isso quer dizer que quando reagimos à missão, estamos em ação. Jesus se encontrava em atividade plena na sua missão, quando ele declara: e, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Capítulo 10, no versículo 23 e 24. Quando os 70 discípulos regressaram, exultando de tanta alegria e dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome.
Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, contudo, no entanto, todavia, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Quando temos plena convicção de que os nossos nomes estão escritos nos céus, e não temos dúvidas de que ainda nos resta algo a fazer para darmos continuidade a esse processo de santificação progressiva, somos envoltos por tão grande temor e tremor que exultaremos e não desistiremos de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e amar o nosso próximo a nós mesmos. Você entendeu? Eu vou repetir essa parte. Quando temos a plena convicção que o meu nome está escrito nos céus, eu sou envolto, eu sou envolvido por tão grande temor e tremor que nada, mas nada mesmo vai fazer com que eu desista de amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, de todo o meu entendimento, que jamais vai exceder o amor que Ele tem por mim, porque foi Ele que me amou primeiro. Eu tenho convicção plena que esse processo progressivo de santidade não será desenvolvido se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo. Está vendo aí? Onde é que está atrelado? Deus me ama, Ele me amou primeiro, Ele me escolhe, Ele me tira do charco de lodo, de onde eu me encontrava. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e a tenha em abundância. Porém, primeira carta de João 3,16 diz que agora que eu conheço esse amor, que Ele entregou a sua vida por mim, eu devo o dever de dar a minha vida pelo meu irmão. Porque agora eu não tenho mais os olhos tapados, as escamas espirituais caíram por terra. Agora eu não ando mais por vista, agora eu ando por fé. Agora eu não cocheio mais em dois pensamentos. Eu sou certeiro, eu vou na direção correta, aconteça o que acontecer. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu quero ver com você é, quando eu estou reagindo à missão, seja de forma de reagir para fazer, na questão quando Deus insiste comigo, ou quando eu não entendo, eu estou colocando Deus à prova. É o primeiro ponto que eu quero ver com você nessa noite. Primeiro ponto. Colocando Deus à prova. Vejamos, versículo 25 e 28. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Versículo de 25 ao 28. Veja que a intenção do intérprete da lei era colocar Jesus em uma situação difícil. Era trazer descrédito para o ministério de Jesus. No entanto, eram pessoas que estudavam profundamente as Escrituras Sagradas. Mas, segundo Jesus, essas pessoas não entendiam o sentido real da palavra. Distorciam a palavra de Deus, causavam dano a eles e aos que estavam próximo deles. Lucas capítulo 11, versículo 52. Veja o que é que Jesus vai falar acerca dos doutores ou dos intérpretes da lei.
Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. É muito sério. Eu lembro-me que quando eu fiz o meu primeiro curso de obreiro na Igreja Assembleia de Cristo, do pastor Zé Filho, que foi o pastor que nos ordenou ao ministério, nos entregaram uma apostila, na primeira página, tinha assim, ó: o que tu fazes fala mais alto do que o que tu dizes. Você entendeu aí? O que tu faz fala mais alto do que você fala. Pastor, mas troque miúdo aí comigo para ficar melhor. Vamos supor que tem um irmãozinho, uma irmãzinha lá na última cadeira, e eu estou pregando aqui e eu não a conheço. Só que de vez em quando eu olho para ela, ela está com o rosto rígido. E eu percebo que a palavra que eu estou ministrando, que Deus está ministrando através da minha vida, não está tocando o coração dela. Tem hora que ela baixa a cabeça e ela fica um pouco inquieta. Só que não tinha como eu saber que essa irmãzinha morava lá atrás, colada com o meu quintal. E acompanha a minha vida de segunda a segunda. Exatamente como é que eu vivo dentro de casa, o que é que eu falo dentro de casa, o que é que eu falo com meu filho, com a minha esposa. E no domingo eu estou aqui pregando a palavra de Deus e não condiz com o que eu vivo. Então era exatamente o que acontecia com os intérpretes da lei. Assim que eu me converti, que eu li essa passagem, eu pensava que era Jesus que estava dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Mas não, é o intérprete da lei que está dizendo para Jesus o que está escrito na lei e como você interpreta. Aí ele começa a dizer para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondestes corretamente. Aí Jesus acrescenta, olha aqui, ó: faze isto e viverás. Diga, vamos dizer assim, ó: faça isso e viverá. Diga assim: eu faço isso e viverei. E a intenção desse intérprete da lei não era das boas. Olha que quando a gente vê o texto, a gente põe os olhos no texto, a gente não vê nada de mal intenção. Porque ele está perguntando para Jesus: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Que tipo de testemunho nós temos dado? Que informação, que notícia a sua vida tem levado adiante? Colocamos Deus à prova quando cocheamos em dois pensamentos. Colocamos Deus à prova quando nos calamos, ao invés de anunciar seu poder e os seus atributos. Nos escondemos quando não reagimos aos desafios, quando não nos levantamos e prosseguimos em direção ao chamado dele. Para que é que Deus está chamando você? Onde é que Deus está constrangendo você? Qual é a área da sua vida que você não permitiu ainda ele entrar? Ou qual é a área da sua vida que já está sendo trabalhada? Eu particularmente, eu respondo por vocês, como pastor de vocês. Eu creio que Deus já está trabalhando em muitas áreas. Eu creio que você já tem se permitido realmente a ser espelhado, a ser colocado à exposição da palavra de Deus. Eu creio. Então, que tipo de testemunho tem sido minha vida? Que tipo de testemunho tem sido sua vida? Hoje, Deus está nos levando para essa vertente. Hoje, somos nós, face a face com Ele. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é imediata. O que o interpela com duas indagações. Ou seja, a resposta de Jesus envolve duas perguntas referente ao conhecimento que o intérprete da lei tinha. Ao conhecimento e à interpretação que ele tinha. Deixa eu perguntar uma coisa para você nesta noite. Qual é a interpretação que você tem tido da palavra de Deus?
O que Deus tem falado com você, que você tem entendido ou que você tem interpretado. Porque o que eu tenho percebido é que em dado momento não interessa quantos anos você tenha de fé. Não interessa. Você pode ter 30, 50 anos de fé, mas haverá um momento que você será confrontado pelo seu entendimento, pela sua interpretação, pelo seu temor, pelo seu compromisso e pela sua transparência diante de Deus. Essa semana foi uma semana assim muito difícil para mim. Muito difícil. Fazia muito tempo que eu não ficava introspectivo. A maioria das horas, a maioria dos minutos, a maioria dos segundos da semana, eu passei todo dentro de mim. E esse momento é um momento que nos traz diante de determinadas situações que a gente não vai gostar. Não há como nós fugirmos. Não há mais como desistir. Não há como dizer, não quero mais. Não quero mais isso para mim. Não, você agora tem que enfrentar. Você tem que se submeter. Porque nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam em Cristo Jesus para obter a vitória. Então, a resposta de Jesus é imediata, que vai envolver duas perguntas. Quais são essas duas perguntas? O que está escrito na lei? O que está escrito na lei é algo que é por certo. É a lei que Deus deu para o seu povo. É a lei que Deus deu para Moisés. Não muda, não é variável. As Escrituras Sagradas dizem que Deus, Ele não muda. Ele é imutável. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, está dizendo que Deus se entristeceu. Então Deus tem se entristecido com você ou Deus tem se alegrado em você? Olha que diferença. Ele tem se entristecido com você ou ele tem exultado, se regozijado, se alegrado sobremaneira em você? Porque às vezes você está passando por um momento e você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que não tem uma trégua? Será que é só batalha? Será que é só pancada? Você pensa que não está tendo nem efeito, mas Deus está olhando para você e está sorrindo. Meu filho, esse é meu filho, essa é minha filha. Me aguarde que eu estou indo com você, eu estou indo em direção a você. Então a primeira pergunta de Jesus é, o que está escrito na lei? A segunda agora, como você interpreta? Gente, amados, é tremendo. Essa reação de Jesus me fez meditar. E que eu já li, já ministrei nesse texto, já li esse texto muitas vezes no meu tempo sozinho com Deus. Mas quando eu reli esse texto hoje, o Espírito Santo me botou para meditar. Meu coração queimou. Jesus ouve o doutor da lei atentamente. E quando o intérprete da lei termina de falar, Jesus lhe diz, respondeste corretamente. Faz isto e viverá. Agora veja o que é que eu aprendo com isso. Não basta somente entender. Foi o que Jesus disse? Respondeste corretamente. Se ele respondeu corretamente, isso logo indica o quê? Que ele entendeu. Amém? Então, o que eu aprendo com isso é que não basta só entender. Não basta somente entender, interpretar corretamente. É preciso mais do que isso. Preciso o quê? Fazer. Mas por que fazer? Porque antes de você ser alguma coisa na vida, você tem que fazer alguma coisa na vida. Sabe o que é isso aí? Isso é fé, amados. Isso aí é fé desenvolvida. Isso é uma fé salvífica. Só que existem momentos que eu não vou conseguir fazer o que eu estou fazendo. Mesmo que seja vontade de Deus. Mas eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque Deus diz, você vai esperar, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou trabalhar nessa área, aí depois você não vai fazer nada. Eu vou chegar e vou te entregar nas tuas mãos. E vou entregar nas tuas mãos. Para você ser um compositor, ou um bom compositor, você precisa compor bons versos, não é? Para você ser um bom lutador de judô, o que é que você tem que fazer? Treinar. Você precisa treinar. Mas para você herdar a vida eterna, você precisa viver o que você aprendeu
Você precisa colocar em prática tudo corretamente o que você leu, ouviu, interpretou e viveu. Se você, em dado momento, você ouviu, você entendeu, e você continuou colocando em prática, e de repente você começa a fazer tudo ao seu bel prazer, me perdoe o que eu vou falar com você nesta noite, mas você não vai viver o que você tem que viver. Santificação progressiva. Guarda isso no teu coração nesta noite. Haverá um momento que você não vai poder fazer o que você tem que fazer, porque você vai estar fraco, porque você não é perfeito. Você não é perfeita. Mas entenda uma coisa, você precisa estar aliançado e aliançada com o Rei dos Reis. Você precisa dizer para ele: Senhor, eu não posso. Senhor, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Mas, Senhor, eu sei que Tu vai levantar pessoas para me ajudar a se levantar. Aí sim. Mas se você tentar resolver da sua maneira, você vai abortar o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe o perigo que tem? Principalmente nos dias atuais. É a questão da interpretação. Tem uma diferença muito grande. Eu estou aqui olhando para você aí e você está aí olhando para mim. No entanto, cada um de vocês, sem exceção nenhuma, estão interpretando cada qual da sua maneira. Só que existe um perigo. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração. De tudo o que se tem de guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque se eu interpretar errado, eu vou fazer da maneira errada. Tópico 2. Quem é o meu próximo? Veja aí, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? O que me salta aos olhos e arde meu coração é a sapiência de Jesus Cristo. Ou seja, o vasto e variado conhecimento, seja em erudição ou em sabedoria. Jesus poderia usar do conhecimento das Escrituras Sagradas que possuía, mas não. Jesus leva o intérprete da lei para o campo do relacionamento. Jesus poderia muito bem ter tratado com ele sobre Bíblia, sobre a palavra, ou não, mas não. Jesus pega ele e leva ele para o campo relacional. Disse: é aqui que eu quero ver você. Você pediu? Agora eu vou trazer você para o relacionamento. Amado, sabe o que me maravilha? Você quer realmente alcançar a maximização que Deus tem para você, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai estar face a face com Ele? Se relacione. Mas se relacione na igreja local. Se relacione com o corpo da igreja. Aí você é trabalhado. No próprio instante que você se isola, no próprio instante que você não dá mais satisfação, aí a coisa começa a pegar. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Versículo 30. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou a largo. Assim como o intérprete da lei, o sacerdote também tinha suas atribuições referente ao que ele vivia e ao seu estilo de vida. Ele era conhecedor das Escrituras Sagradas, ele ministrava nas sinagogas, ele era formador de opiniões, ele tinha protocolado toda a sua agenda e locais e horários. No entanto, nada podia atrapalhar sua pontualidade. Afinal, ele estava passando ali e se deparava com uma situação que não era obrigação sua. Ele passa largo e vai embora. Jesus vai levar esse intérprete da lei para um pensamento bem próximo dele. Porque ele era um intérprete, ele conhecia as Escrituras. Mas entenda uma coisa, o que é que Jesus faz? Jesus pega um sacerdote que também conhecia a lei. Eu não vou falar de nomenclatura, mas eu me lembro que tem uns grupos de pessoas que andam de casa em casa e que de vez em quando dá um nó no crente que é de dar pena, é de dar dó mesmo. Porque dá uma salavancada de Bíblia que a pessoa não sai nem do lugar. Por quê? Porque essas pessoas, elas são especialistas, elas estudam
muito embora com uma interpretação errônea. E a gente, em dado momento, falhamos nesse ponto, não nos aprofundamos. Por que eu estou falando isso? Porque a sua igreja é uma igreja bíblica, uma igreja pentecostal que crê na palavra de Deus, na sua íntegra. É uma igreja que não anda por vista, que anda por fé. E se você não debruçar o seu coração na palavra, para ouvir o que Deus tem para falar com você, e você contribuir com seu irmão, para que vocês andem lado a lado, no campo relacional, na igreja local, para que vocês possam receber de Deus o que Ele tem preparado para você, para a sua vida, para a sua família. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou a largo. Porque o levita era um homem que vivia para o ministério. Ele não tinha herança. A herança do levita é o Senhor. Ele era pleno conhecedor das Escrituras. Mas assim como o sacerdote, ele passa a largo, vai embora. Preste bem atenção que Jesus usa o sinônimo semelhantemente. Ele correlaciona a atitude do sacerdote com a atitude do levita. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Aqui Jesus vai usar o pronome indefinido. Certo indica alguém que tanto para o sacerdote como para o levita não significa coisa alguma. É uma pessoa sem definição. Era uma pessoa que era para os judeus, uma pessoa que não tinha nem alma. Era uma pessoa que era pior do que um cão. Mas o que é que acontece? Ele se aproxima e ele compadece-se na sua alma. Ele se enche de misericórdia. Ele se enche de compaixão por aquele homem que está no chão. A questão é, como estamos nos comportando diante das necessidades e privações das pessoas que cruzamos o caminho delas? Ou que cruzam o nosso caminho? Como é que nós estamos nos comportando? Estamos passando a largo ou estamos nos aproximando e deixando que Deus nos use para o louvor e glória do seu nome? Conta-se uma história que um menino muito amoroso era conhecido pelos seus coleguinhas e pela vizinhança como sendo uma criança muito amorosa. E disse que ele sai na porta da casa dele e ele olha assim, mais ou menos umas 3 casas, tem um idoso sentado, chorando. Ele olha aquilo ali, aí ele sai. Quando ele chega lá e o idoso levanta a cabeça, olha para ele, os olhos cheios de lágrimas, ele senta no colo daquele idoso, se abraça com ele e fica ali quietinho, olhando para ele. Aí a mãe dele sai e olha e ele está sentado no colo daquele idoso. E a mãe dele se apercebe rapidinho que era o mesmo idoso que toda a rua estava sabendo que a mulher dele tinha morrido naquela semana. E ele está lá abraçado com aquele idoso. Aí quando ele sai, se aproxima da mãe dele, a mãe dele disse: "O que você estava fazendo?" Ele disse: "Eu estava sentado, mãe, no colo dele. E você, o que foi que você fez? O que foi que você disse para ele?" Ele disse: "Mãe, eu não disse nada. Eu apenas o ajudei a chorar. Chore com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Eu apenas o ajudei a chorar." Conclusão. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes o óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: "Cuide deste homem, e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar." Então Jesus perguntou: "Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões?" O intérprete da lei respondeu: "O que usou de misericórdia para com ele." Então Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo." Quem é seu próximo? O meu próximo é minha família, o meu próximo é a igreja, está correto, né? Mas o próximo que Jesus está falando na parábola do bom samaritano, que o intérprete da lei diz, foi este que se aproximou e fez o que devia fazer.
sintetiza o quê? Que o nosso próximo não é aquele que está próximo de mim, é aquele que eu me aproximo dele, é aquele que eu me achego até ele, é aquele que eu chego perto dele e me encho de misericórdia, estendo a minha mão e o levanto e digo, aconteça o que acontecer, eu não sairei daqui enquanto você não for restaurado, enquanto você não for restaurada. Amém? Aleluia! Você crê nisso? Aplauda o Senhor! Aplauda Ele! Aleluia! Oh, Deus bom! Deus, hoje à noite, convida você para reagir diante da sua missão. Não tema! Abra tua boca e fala! Fala do que Jesus tem feito na sua vida. Se aproxima de quem está necessitando de uma palavra, está precisando de um conforto. Chore com quem está chorando, se alegre com quem está se alegrando, reagindo à missão, mas viva com aqueles que estão vivendo, porque dessa maneira você será bem-sucedido.